Great. Olá. Na verdade, a gente precisa sempre entender que a leitura, ela é uma das melhores formas ou estratégias da gente entrar em um mundo e deixar que esse mundo também entre dentro da gente. Então, a leitura é como se fosse uma porta de entrada, tanto para você quanto para algo que vai entrar em você. É fundamental porque a leitura, a gente às vezes sente necessidade, a gente às vezes fica horrorizado quando a gente vê uma leitura não muito boa, a gente às vezes briga, critica quando vê faltas de políticas sobre leitura, a gente às vezes fica encantado quando vê bons leitores. Enfim, a leitura, ela mexe com a gente de alguma maneira. Ou a gente mesmo, quando está na leitura, para que a gente entenda esta leitura, e aquilo tem a ver com o nosso dia a dia. E fico feliz porque saiu recentemente uma pesquisa aqui no Brasil sobre o retrato da leitura no Brasil, é o nome, a pesquisa que é feita, ela é feita anualmente, e mostrou uma melhora na nossa percepção leitora. Tá? Então, quer queira, quer não, as pessoas estão lendo um pouquinho mais. É claro que a gente tem que saber diferenciar os níveis de leituras. Até que ponto aquilo que está sendo lido, de fato, ele é tão necessário. É chamada leitura útil. Até quando ela é útil. Tá? Mas mesmo assim, é importante ler, porque quem lê abre os horizontes. Quem lê mexe com a imaginação. Quem lê recria. Quem lê sente uma ressonância na sua vida. Quem lê tem ocupações, tá? Quem lê tem uma capacidade de se reinventar. Então a leitura tem uma magia. Eu acho que essa é a palavra. A gente desenvolve essa habilidade. Se eu não conseguir na aula, você aqui a minha fala travou. Travou tudo. Eu estou vendo aqui numa boa. Será que está acontecendo? Tá? Deixa eu ver se realmente a gente consegue. Volta um minuto. Ah, ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Então eu dizia que a leitura para vocês, ela é mágica. É o termo que a gente recomenda de uso da leitura. E eu espero que a gente consiga, tá, desenvolver esta magia nesse nosso momento de ler. Eu começo aqui com uma imagem que ela parece uma imagem bonita, e é uma imagem bonita, mas ela tem alguns paradoxos. Ela tem alguns pontos que mexem com a gente. Tá? Então, vocês estão vendo aí. Olhem para esse quadro por uns 10 segundos e tentem ver algo diferente nesse quadro. Eu pergunto a vocês, isso já é uma leitura. Não sei se vocês têm essa paciência para ler imagens, mas a imagem também precisa ser lida. Mas
Essa fotografia, ela corresponde a uma verdade, considerando essa criança? Perfeito, perfeito. Vocês estão percebendo que, na verdade, há um contrassenso aí, é verdade. Há um contrassenso, aí há um contraditório, há um paradoxo aí, porque parece que o livro não é de criança. Talvez fosse o livro lá, o do Carlos Eduardo, Alice no País das Maravilhas, cheia de figurinhas, tá? Fosse mais adequada, mas vocês já perceberam, o livro não parece, não é, com certeza não é o adequado para uma criança. E os óculos? E os óculos? São infantis? Também não, verdade. Estão muito adultos para essa criança. Sim. Eu já falar sobre, então, vamos falar sobre a superdotação. Né? Deixa esse tema para depois a gente conversar um pouquinho sobre superdotação. Tá? Mas considere a criança no universo da criança. Tá? Então, o que você imaginaria? Uma criança lendo livros infantis. E livros infantis são livros carregados de figuras, de ilustrações, poucas palavras, poucas letras e muitas imagens. E é legal porque as crianças até também elas conseguem reinventar, contar história. A poltrona também, que está vendo a poltrona de couro, realmente, tá? Ou seja, nesse momento a gente está percebendo que a figura não está batendo com, com o figurante, tá? Com a pessoa que está na figura. Mas aí me chamou a atenção uma coisa interessante dessa criança. Qual é o papel de uma criança? Como é que a gente vê essa criança em relação a um leitor? Que comparação vocês fazem entre a criança e um leitor? Que comparação vocês fazem? Aprender, que mais? Sobre essa criança? A criança de um modo geral, mas essa criança especificamente, tá? A criança e o leitor. Ok. Então, a gente percebe aqui, pelo que vocês já colocaram, tá? Que tudo aqui é possível. Vejam que a leitura aqui, ela me permite ter várias saídas, várias possibilidades. Primeiramente, a criança é um mundo de descoberta. A criança é um universo de imaginação. A criança é um poço de inocência. A criança é a oportunidade de aprender. A criança é o início de tudo. Então, se eu fosse buscar essa imagem para jogar em relação ao leitor, eu sempre quero dizer que o leitor, por mais que ele seja um bom leitor, ele sempre tem esse contato com seus começos. Então, a leitura, ela faz com que a gente entre em algum momento e diz, olha, parece que eu vou começar agora. Por mais que eu tenha uma experiência grande de leitura, mas cada leitura é um momento especial. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Se você já leu o livro que você leu, ou não leu ainda, tá? Se você já buscou alguma coisa que já te passou, aquele livro precisa ter um novo significado para você. E a leitura, ela faz esse jogo de palavras aqui que está expresso aqui, ó. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. Ou seja, a partir do momento em que eu começo a ler,
que eu entro no mundo da leitura, o meu mundo, ele começa a se expandir. Então, essa é a grande sacada. Quem lê tem um mundo maior do que o mundo de quem não lê. Quem lê tem mais possibilidade de conhecer as situações do mundo de quem não lê. Tem uma frase do pedagogo Paulo Freire que diz assim: a leitura de mundo precede a leitura da palavra. O que isso quer dizer? Preceder quer dizer vir antes. A leitura de mundo precede a leitura da palavra. Esta criança talvez não saiba ainda juntar as letrinhas, formar as sílabas, juntar as palavras, compor uma frase, mas ela já tem uma visão de mundo, ela já sabe que o choro, por exemplo, é um aliado dela. Ela já sabe, por exemplo, que as coisas são para serem tocadas. Ela já sabe, portanto, dar e receber carinho. Então, ela já sabe interagir com o mundo. Já sabe, talvez, falar algumas palavrinhas. Já sabe chamar alguém. Já sabe responder alguém. Mesmo não sabendo ler, talvez. Ou seja, a gente primeiro lê o mundo. Tá? Depois a gente aprende a ler a palavra. Aí continua o Paulo Freire. Posto que a lei, quando eu aprendo a ler a palavra, o meu mundo se agiganta. Então a ideia dele é, se a leitura do mundo vem antes da palavra, quando eu aprendo a ler a palavra, o meu mundo desabrocha, se expande, porque aí eu começo a ter a escrita como minha grande aliada. Então essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês. A leitura, ela abre possibilidades, ela abre mundos, tá? Então, quem entra no mundo da leitura, depois vai poder se abrir, vai fazer com que o mundo se abra para ela de maneira extraordinária. Mas aí eu quero refletir com você sobre, primeiramente, 4 perguntas. Primeiro, o que você lê? O que você lê? Tá? Responda aí no seu caderninho, nas anotações, depois você vai colocar aqui. O que você lê? Tá? Você lê um livro? Você dá conta de ler um livro grande? Ou você só gosta de ler umas leituras mais enviesadas, explicadas? Ou você lê o que já leram para você? O que você lê? O que você gosta de ler? Tá? Você lê revista? Você lê jornal? Você lê, você lê placas? Você lê as pessoas? O que você lê? O que você lê? Então a gente vai aprender que a leitura não é só palavra, a leitura tem a ver com o conjunto de significados que estão ao nosso redor. Segunda pergunta: por que você lê o que lê? Por que você está lendo esse livro aí sobre o piloto de Hitler, Gabriel? Por que você quer ler o Mindset, Gabriela? Por que você lê o que lê? A gente precisa, portanto, ter essas perguntas, que elas vão desafiando a gente, tá? Para que você lê? Qual finalidade? Tá? Essa é a proposta. Depois, como convencer alguém a ler o que você lê? Como convencer? Então, será que o que a Thaís falou me convenceu a ler o que ela está lendo? Será que o Harry Potter do Carlos Eduardo, será que ele foi convincente para me fazer querer ler o que ele está lendo? Então a gente tem que perguntar, olha,
será que o que eu estou lendo interessa a outras pessoas? Porque a leitura ela é social. E a gente, quando lê uma coisa legal, a gente quer compartilhar aquela coisa legal. E, por fim, o que é preciso para as pessoas entenderem o que leem? O que é preciso? Claro que leitura para entendimento, ou entender uma leitura, não é só sair lendo de qualquer jeito. A leitura ela tem alguns passos, alguns requisitos. Claro que quem lê muito, geralmente entende muito. Geralmente, quanto mais você lê, mais você fica treinado para a leitura. Mas também é certo que você vai melhorar muito a sua leitura se você passa a entender a língua na qual você lê. Então, se você é um bom leitor da língua portuguesa e conhece bem a língua portuguesa, você entende melhor do que quem não conhece bem. Se você é se você é fluente em inglês e lê bem em inglês, você entende, logicamente, mais do que quem tem o inglês, mais ou menos. Então, pense nisso. O que você lê? Para que você lê? Como compartilhar sua leitura? E como entender o que você lê? Tá? Vou passando aqui. Essa aula eu vou postar lá no NEABS, então você depois não se preocupe, porque vocês vão ter. Eu vou postar aqui algumas situações. Primeiro tabu que eu quero quebrar aqui é que as pessoas dizem, pessoal, mas eu não sei ler. Eu não sei ler. A melhor maneira de você aprender a ler é lendo. Então, a primeira dica, tá? Esse discurso que eu não sei ler, não gosto de ler, esse discurso não cola mais. Então, as pessoas no mundo de hoje, elas precisam entender que a leitura é como se fosse uma necessidade. Hoje são tantas informações, são tantas malandragens, são tantas situações terríveis que um bom leitor precisa estar bem. As pessoas estão tentando armadilha. Não sei se vocês acompanharam a briga desde quinta-feira passada até ontem sobre a reeleição na Câmara e no Senado. Olha, o texto está claro na Constituição. Não pode ter reeleição. Não pode. Então está claro, está escrito, tá? Não se pode conduzir a pessoa no mesmo cargo na legislação, na legislatura subsequente. Para qualquer entendedor, qualquer leitor, está claro. Mas a gente teve ainda 4 ministros que quiseram nos convencer de que o que a gente está lendo está errado. Então, estou percebendo, a gente vive um mundo hoje muito sutil. É um mundo em que as pessoas estão tentando nos convencer, mas está escrito aqui. Então, entenda que a leitura é fundamental na sua vida. Outra, a leitura é formadora. À medida que eu vou lendo, eu vou me transformando, me formando num bom leitor. Então, eu tenho um leitor da polícia, eu tenho um leitor do romance, eu tenho leitor das novelas, eu tenho leitor dos jornais. Então, à medida que eu vou lendo, eu vou também me formando. Então, a leitura tem essa capacidade de nos formar. A leitura melhora a nossa qualidade de vida. Isso é certo. Se você colocar como hábito, por exemplo, todo dia, ao acordar, tirar um momentinho para fazer uma leitura de uma página, 2 páginas, sei lá, uma leitura rápida. O seu dia é outro. O seu dia é outro. Então, a leitura, ela faz com que a gente pense mais, com que a gente reflita mais. Então, ela melhora
a nossa capacidade, nossas ocupações. Essa ali. E, por fim, a literatura que a gente muito, às vezes, detona, ela é principal, ela é um princípio. Ou seja, todo povo que tem uma grande literatura tem um grande patrimônio. E é que eu digo para vocês, o Brasil não fica atrás. Nós não somos devedores de país nenhum, porque nós temos uma excelente literatura. Olha, se você pegar o primeiro texto, que foi a carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Se você pegar esse texto, você já fica encantado. Ah, mas foi escrito por um português. Ok, então vamos para um brasileiro. Se você pegar os textos do Gregório de Matos Guerra, você fica encantado. Se você pegar as histórias que vêm do Alencar, os textos do Machado, as obras do Graciliano, os poemas do Bandeira, a literatura da Clarice, a gente não fica para trás. Nós temos literatura de fartura. Então, valorizem. Valorize o que a gente tem, portanto, que é fundamental para nós aqui. Aqui é uma. Nós temos que entender a dimensão do ler, do que é ler. Ler é tudo isso aí. Tá? Então, veja o que está por trás da leitura. Como é que a gente trabalha? Quando lê, se identifica, descobre, relata, narra, instrui, expõe, argumenta, sequencia, parafraseia, relaciona, resume. E mais um monte de coisa a gente pode colocar sobre a leitura aí. E aí, vou parar nessa tela aqui, tá? Eu queria que vocês fizessem uma reflexão comigo. Por que é ler que a leitura é tão importante? Eu não sei. Dê um print nessa tela aí que eu vou explicar aqui para você algumas coisinhas aqui. Mas se você, por exemplo, acho que você nunca deve ter imaginado que a leitura tem a ver com o cultivo. Cultivo. Eu não sei se você já percebeu que já fez alguma relação entre a leitura e a terra. As coisas que vêm da terra, dos frutos da terra. Então a leitura é como se fosse uma colheita. Você planta feijão, planta milho, planta arroz, planta soja, planta uma árvore qualquer, e depois você vai colher aquilo que você plantou. Então a leitura é esse ato de colher. Tanto que a palavra legere significa colheita. Colheita. Então, quando a palavra legere em latim, dela vem a palavra leitura. Então, leitura é uma colheita. Então, vamos pegar agora uma linguagem bem do campo. Quem lê é como se estivesse colhendo alguma coisa no campo. Estivesse buscando algum cereal, algum grão no campo. Só que não basta você colher. É preciso você selecionar o que você colhe. Então, às vezes, você vai lá na sua plantação e você descobre que no seu pé de manga você colheu 10 mangas. Mas dessas 10 mangas, você tem 8 boas e tem 2 que estão. Então, você escolhe aquelas 8 e deixa as 2. Esse escolher é o selecionar. Mas depois você vê que entre as 8 ainda tem as melhores das melhores. Então você diz, não, dessas 8, essas duas aqui é que são as top. Então você elege estas 2 como os primeiros frutos, os melhores frutos. E aí, não sei se vocês fazem essa relação, mas esse eleger vem de eleição também. Então, a gente deveria eleger o melhor que nós temos.
Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. E o último aspecto da leitura é o intus legere. É quando eu vou, de fato, me debruçar, quando eu vou saborear aquelas duas mangas que foram as melhores. E aí, quando eu entro nesse processo de degustar, eu estou compreendendo. Então, esta é a compreensão da leitura. A leitura é quando você começa, portanto, a se deliciar com isso. Então, a palavrinha leitura tem essas 4 etapas. Então, de fato, eu só leio bem quando eu colho, seleciono, elejo e reflito sobre aquilo que eu estou, de fato, lendo. Tudo bem? Então, vou parar um pouquinho agora para a gente conversar. Vou parar aqui a gravação, só para a gente bater um papo para vocês falarem um pouquinho aqui, interromper aqui a gravação.